Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de análise de redes sociais nós vamos falar sobre predição de relacionamentos. A predição de relacionamentos é um dos aspectos mais estudados na análise de redes sociais em relação à dinâmica da rede, né? E como são mudadas, são modificadas, são atualizadas as relações entre os indivíduos de uma rede. E o termo em inglês para isso, né, para predição de relacionamentos, é Link Prediction, e a ideia é justamente tentar descobrir quais vão ser os novos links, os novos relacionamentos que surgirão na rede ao longo do tempo. Então, né, a ideia é justamente sugerir esses novos links e, né, se você já entrou numa rede social, né, se você tem uma conta numa rede social, é comum ter aquelas sugestões, né, de novos amigos ou de novas pessoas para seguir naquela rede, e justamente o que essa rede, o que essa plataforma está fazendo é usando algum algoritmo de predição de relacionamentos para sugerir para você quem potencialmente vai ser aí um novo amigo, uma nova pessoa a ser seguida na rede social de interesse para você. Quando a gente fala de predição de relacionamentos, geralmente a gente pode focar em 3 subproblemas específicos, que são os seguintes, né? A identificação de relacionamentos faltantes. O que é a identificação de relacionamentos faltantes? Existe alguém no mundo real que já é seu amigo, e essa pessoa está na rede social, você também está na rede social, mas na rede social esse relacionamento de amizade ainda não está presente, ou seja, o relacionamento existe no mundo real, mas não existe na rede social. Então, os algoritmos que tentam fazer esse tipo de predição justamente tentam identificar as pessoas que você já conhece, mas que dentro daquela rede você ainda não estabeleceu o relacionamento de amizade. Então, realmente aquela sugestão do tipo, talvez você já conheça essa pessoa. Então, ele tenta colocar na rede social esse relacionamento que já existe na vida real. Outro problema, né, ou outro subproblema relacionado à predição de relacionamentos é a predição de relacionamentos inéditos. Então, de fato, né, você não conhecia ainda aquela pessoa ou não segue aquela pessoa, né, dependendo do tipo de relacionamento que a gente está tentando prever, e a rede social vai te sugerir, né, a predição de relacionamentos vai sugerir que você se relacione com aquela pessoa. E, por fim, tem essa terceira opção, que na verdade é uma mistura das duas, né? Ela tenta não só predizer relacionamentos inéditos, mas também a reincidência de relacionamentos. Ela vai até além do que as duas, né? Porque ela geralmente é aplicada num contexto em que o relacionamento tem uma marcação temporal. Você fala assim, puxa, mas como assim, né? O ano que surgiu a amizade, ou o período da amizade, não. Geralmente isso é aplicado para outros tipos de relacionamento, né? Para redes sociais que estão representando outros tipos de relacionamento, como o relacionamento de coautoria, né? Quando você é coautor de alguém num artigo científico, por exemplo, essa publicação aconteceu num certo ano, né? O artigo foi publicado num dado ano. Então, dentro desse terceiro item, né, da predição de relacionamentos futuros, tanto os inéditos quanto os reincidentes, a ideia é justamente verificar se esses relacionamentos vão acontecer no futuro. Então, são relacionamentos que têm uma marca temporal. Então, pode ser que no ano de 2020 eu fui coautor de uma outra pessoa, e esse tipo de sistema vai tentar dizer se no ano de 2023, ou 2024, 2025, haverá novamente esse relacionamento, eu serei novamente coautor dessa pessoa. Mas ele envolve tanto, né, verificar esses relacionamentos sem incidentes, mas também os relacionamentos inéditos. Né, o problema de identificação de relacionamentos faltantes, também conhecido como Missing Link Prediction, como já foi explicado, né, visa a tentar encontrar na rede social, né, a identificar na rede social um relacionamento que existe na vida real, né, mas ele ainda não estava presente na rede social, por isso é um relacionamento faltante naquela rede social. Então, como comentado, né, 2 pessoas já são amigas ou colegas de trabalho, etc., mas esse relacionamento não está presente naquela rede social. Então, a rede tenta sugerir, né, falando, olha, eu acho que você conhece essa pessoa, você não quer estabelecer amizade com ela aqui dentro da rede. Os novos ou inéditos, conforme também já comentado, né, o objetivo é identificar novos relacionamentos que potencialmente não existem nem na vida real. Então, é tentar sugerir alguém que possa ser interessante que você tenha esse relacionamento, né? Então, fala, olha, acho que pode ser interessante você seguir essa pessoa que você ainda não segue, que potencialmente você nem conhece, ou realmente fazer uma relação de amizade com essa pessoa, porque, por exemplo, vocês compartilham interesses em comum, né? Então, no contexto de redes de amizade, costuma ser assim. No contexto de redes acadêmicas, pode tentar predizer, de fato, né,
uma relação de coautoria que ainda não existe, né? Olha, tem esse pesquisador que trabalha no mesmo assunto que você, que vai nos mesmos eventos, etc. Vocês nunca publicaram juntos, em conjunto, né, um artigo, não são coautores de um artigo, mas eu acho que no futuro isso pode ser interessante. E, como comentado também, né, a predição de relacionamentos futuros tenta verificar tanto a reincidência de relacionamentos que existem no presente e no passado, como o surgimento de novos relacionamentos inéditos aí, que ainda não aconteceram. E, né, um exemplo comum é de relacionamentos que são datados, né, que a relação estabelecida entre os indivíduos tem uma data específica, por exemplo, né, a coautoria de artigos científicos, e daí você tenta predizer, né, se esses relacionamentos vão acontecer num dado período de tempo futuro, né, tanto reincidir como novos relacionamentos. Mas como que a gente faz, né, para predizer esses relacionamentos, né? A gente já ouviu falar aí, né, de aplicativos de predição de relacionamentos, né, se vai ter, né, algum tipo de match de casamento entre as pessoas. A ideia desses algoritmos é realmente tentar fazer esse casamento, esse match, mas a gente vai estar focando não em algoritmos de relacionamento, apesar de eles usarem princípios muito parecidos, mas sim esses algoritmos mais comuns que a gente acaba vendo nas redes sociais na hora de você receber uma sugestão de amigo ou uma sugestão de uma pessoa para você seguir, né? E esses algoritmos, a gente vai falar das métricas que são usadas pelos algoritmos, eles costumam ser baseados em características aí em aspectos sociais que a gente tem no dia a dia, né, justamente para tentar descobrir quais são as coisas importantes que levam uma pessoa a criar um novo relacionamento ou não. E a gente vai listar aqui nos próximos slides justamente um conjunto desses aspectos que foi elencado aí por In e outros em 2010. A gente tem essa referência no final dos nossos slides. Então, o primeiro aspecto é a homofilia, né? É comum haver relacionamentos entre pessoas que compartilham interesses, né? Então, quanto mais interesses em comum as pessoas possuírem, tem maior chance delas virem a se relacionar. Outra característica, outro aspecto social é a raridade. O que é isso, né? Há mais chance de relacionamentos entre pessoas com características ou preferências raras em comuns do que características em geral. Por exemplo, no Brasil, muita gente gosta de futebol. Então, essa característica, gostar de futebol por si só, ela provavelmente não vai ter muito peso na hora de tentar propor aí um relacionamento entre duas novas pessoas, se a única característica que elas compartilham é gostar de futebol. Por outro lado, se duas pessoas gostam de um jogo de computador que pouca gente gosta, essa característica vai ter um maior peso aí de aumentando assim a chance dessas pessoas, né, poderem ser amigas ou se conhecerem mais, graças a essa característica, né? Então, características mais raras acabam sendo mais importantes. Por quê? Né? Porque as características mais difíceis de encontrar tendem a se destacar e uma relação ser comparadas com as características mais comuns que muita gente compartilha. Outro aspecto é a influência social, né, que uma característica compartilhada com muitos amigos de uma determinada pessoa pode ser útil para encontrar novos relacionamentos, né, se uma dada pessoa só gosta das pessoas, né, só tem amizade com as pessoas que torcem para um time específico de futebol. Então talvez seja melhor sugerir um novo amigo que também torça para esse time, ou se gosta só de um jogo de computador, ou se gosta de notícias sobre um partido político específico, e assim por diante, né? Então, se todo o grupo daquela pessoa, né, o grupo de amizade daquela pessoa compartilha essa característica, ou a grande maioria desse grupo, pode ser que essa característica seja mais importante para aquela pessoa do que outras características. Amizades em comum, a gente vai ver que, inclusive, várias das métricas são baseadas nesse aspecto, quando a gente for falar de implementação, né, dos algoritmos que fazem isso, né, as amizades em comum ou vizinhos em comum, quando a gente está olhando para o grafo. A característica diz que, né, que quantos mais amigos em comum duas pessoas tiverem, maior vai ser a chance delas se relacionarem, né? Se eu e você temos 200 amigos em comuns e a gente ainda não é amigo, tem uma chance grande da gente se tornar amigo. Inclusive, pode ser, na verdade, que seja um daqueles casos de link faltante, né? Que a gente até se conheça, mas na rede social a gente ainda não estabeleceu essa amizade, ou não, né? Ou realmente nós temos um conjunto de amigos em comum muito grande, e isso vai aumentar a chance da gente se tornar amigos. Outra característica é a proximidade social, né? São
que diz que pessoas localizadas próximas têm mais chance de possuir um relacionamento em potencial. O próximas aqui é próximas no sentido da rede de relacionamento, né? Então, por exemplo, a gente tem amigos em comuns, ou a distância, né? A gente já falou sobre distância quando a gente falou de grafos, né? Ou a distância entre nós dois, né? Entre eu e essa pessoa que potencialmente se tornará minha amiga, é pequena dentro desse grafo. Quanto menor a distância, maior a chance dessa amizade acontecer. Isso podia ser distância física também, né? Mas tipicamente isso é analisado aí dentro da distância do grafo, né? E não da distância do endereço onde as pessoas moram ou trabalham ou estudam. Uma outra característica ou aspecto é a conexão preferencial, que diz que pessoas populares tendem a atrair mais pessoas quando comparadas às pessoas com poucos relacionamentos. Então, quando você vê a dinâmica de uma rede social, você vê que tem mais chance de pessoas que já têm muitos amigos nessa rede criarem novas amizades do que as que possuem menos amigos. Do ponto de vista, né, de algoritmo, do ponto de vista computacional, o problema de predição de relacionamentos ele pode ser visto como dois tipos de problema principais aí dentro da computação. Um deles é como um sistema de recomendação, né, que de fato você vai sugerir um conjunto de pessoas, né, que potencialmente poderão ser amigas da pessoa que está usando ali o sistema, tipicamente de forma ranqueada, né? Na verdade, muitas vezes o algoritmo verifica muitas pessoas, centenas, milhares, milhões de pessoas, e ele só vai listar para você, ou vai listar inicialmente para você, aquelas que têm maior potencial de fato, você gostar delas, no sentido, né, de tentar fazer uma amizade ou de segui-las, aí, dependendo do tipo de rede social que você está incluído. Então, e problemas de recomendação, a gente falou já um pouquinho sobre isso, né, na parte de obtenção e análise de dados, eles costumam, né, dar seus resultados dessa forma, né, ordenada, apresenta os itens que parecem ser os mais interessantes. A gente vai ter uma aula específica sobre sistemas de recomendação também para detalhar mais sobre isso. E a outra forma é como um problema de classificação binária, né, a classificação corresponde, né, a um problema supervisionado de inteligência artificial, e a ideia aqui da classificação binária é para cada par de pessoas falar sim ou não, né, por isso binária, né, vai falar que sim ou não, ou seja, se elas potencialmente terão um relacionamento ou potencialmente não terão um relacionamento. Então, dado uma pessoa, vai analisar as outras da rede e falar, olha, acho que com essa pessoa pode ser interessante você se relacionar. Que métodos a gente costuma usar para fazer a classificação, né? De que métricas a gente tira para isso e de onde que a gente tira essas métricas, né? Então, tem os métodos que são baseados na topologia da rede, que usam justamente a estrutura da rede, né, os vértices, que são os indivíduos e seus relacionamentos, e vários desses métodos, de fato, só precisam dessa informação, de quem são as pessoas, né, de um identificador da pessoa, que vão ser os nossos vértices no grafo, e dos relacionamentos, né, quem já é amigo de quem, e com base nisso, já se estabelece aí métricas e já faz as sugestões de potenciais relacionamentos. Tem também os métodos baseados nas características dos indivíduos. Então, por exemplo, tentar sugerir pessoas que têm o mesmo perfil. O que é um perfil? Depende do contexto da aplicação, né? Mas pode ser um mesmo perfil socioeconômico, geográfico, mesmos interesses em comuns e assim por diante. Então, você tem informações sobre cada um dos indivíduos, né? Diferente das topológicas, que só precisam realmente ter a estrutura da rede, aqui para cada indivíduo você tem onde ele estuda, o que ele gosta, quais são seus hobbies, etc. Você tem um conjunto de informações sobre ele, e daí a recomendação, a predição, acaba sendo feita baseada, né, nessas características, procurando indivíduos que tenham características semelhantes. E tem os métodos mistos, que são aqueles que tentam combinar características topológicas com essas características dos indivíduos. E como que costuma ser feita aí a predição ou a sugestão de relacionamentos, né? Ela pode ser recomendada de acordo com uma única métrica, então a gente vai ver um conjunto de métricas já. Então, você pode usar uma única métrica e justamente aquela pessoa que tiver o maior valor para aquela métrica é aquela que vai ser sugerida em primeiro lugar como seu amigo, a que tiver o segundo valor da métrica em segundo e assim por diante, né? Como um potencial amigo.
Você pode também fazer uma recomendação com base numa combinação de métricas, e para isso tipicamente é feita uma regressão, considerando cada uma dessas métricas, e daí esse valor final, né, vai ser dado um valor único aí, e daí você ordena, né, você ranqueia essas sugestões de acordo com esse valor, mas o valor foi criado com base em várias métricas. E uma outra possibilidade é você predizer de acordo com um conjunto de métricas, mas não gerando, né, uma métrica específica, como no caso da regressão, né, gerando um valor específico, mas sim gerando uma classificação. Você tem esse conjunto de métricas, você usa um classificador, né, um modelo de inteligência artificial supervisionado para isso, e ele tenta aprender, né, com base no conjunto de treinamento, os padrões aí para dizer se uma dada pessoa é uma boa indicação de amizade, de relacionamento para você ou não. Quando a gente fala do uso de aprendizado supervisionado, né, que foram os dois últimos exemplos da lista anterior, né, usando regressão ou classificação, a gente tem que ficar atento a uma questão bastante importante. Né? A gente já falou um pouquinho, né, sobre obtenção, organização e análise de dados, e aqui uma coisa importante, né, quando a gente vai montar esses conjuntos de treinamento para geração desses modelos, é que tipicamente numa rede social esses dados, né, esses conjuntos de dados vão ser bastante desbalanceados. Se você imaginar que no mundo o Facebook tem quase 3 bilhões de usuários, tem em torno de 3 bilhões de usuários, e que cada pessoa, na média, tem, por exemplo, 1.000 amigos, então se eu tentar, né, para uma dada pessoa verificar esses 3 bilhões e ver quantos amigos ela tem de fato, ela tem uma parcela muito pequena. Então, o conjunto de dados, tipicamente, né, formado por uma amostra aleatória de pessoas, vai ter pouquíssimos relacionamentos. Então, para a maioria dos pares de pessoas, não haverá esse relacionamento. Isso vai gerar, né, conjuntos de dados bastante desbalanceados, e os algoritmos têm que estar atentos a isso. Né? A gente tem que usar o algoritmo correto ou de forma correta, por exemplo, balanceando o conjunto de dados, que é uma outra coisa que a gente já comentou, para poder, de fato, né, criar um sistema que seja mais útil aí para fazer a sugestão ou a predição de relacionamentos. Agora a gente vai falar de algumas das medidas topológicas, né, que a gente falou, né, que dá para fazer predição com base nas medidas topológicas, fazer predição com base nas características de cada um dos indivíduos e de forma mista. Né? Falando das medidas topológicas, existem várias, eu vou falar de algumas das mais utilizadas, começando por uma que é mais óbvia, ou mais simples, que é o número de vizinhos em comuns, que se for uma rede de amizade, uma rede social de amizade, é o número de amigos em comuns. Então, o que o sistema vai fazer para analisar se vai te sugerir como um possível amigo meu, vai ser verificar quantos amigos em comuns nós dois temos. Então, aqui só para falar um pouquinho da notação, que vai ser utilizada em outras fórmulas também, né, o número de vizinhos em comuns entre duas pessoas, entre a pessoa X e a pessoa Y, é dada pela intersecção dos vizinhos, que podem ser os amigos, né, dependendo da rede social, dos amigos da pessoa X, intersecção com os amigos da pessoa Y. Então, quantos amigos nós temos em comuns. Então, uma rede social que utiliza apenas essa métrica como sugestão, né, como fator de ranqueamento de sugestão de amigos, então a primeira pessoa que ela vai sugerir para mim como um potencial novo amigo meu, vai ser a pessoa que ainda não é minha amiga e que tem o maior número de amigos em comuns comigo, e depois a segunda pessoa e assim por diante. Então, a ideia é que quanto maior o número de vizinhos em comum, por exemplo, amigos em comuns, maior a chance da existência desse relacionamento ou desse relacionamento ser criado. Tem uma outra medida chamada coeficiente de Jacquard, que o numerador dela é dado pelo número de vizinhos em comum, só que ela é normalizada, né, ou dividida pela união dos amigos ou dos vizinhos. Né? Então, se eu tenho 10 amigos, você também tem 10 amigos, e desses 5 são em comum, a intersecção entre os nossos amigos será de 5, mas a união dos nossos amigos vai ser de 15. Né? Eu tenho 10, você tem 10, sendo que 5 são em comum. Então, tem 5 diferentes meus, 5 diferentes seus e 5 em comum. Então, vai ser o valor dessa métrica para nós dois vai ser 5 dividido por 15. Né? Então, é o número de vizinhos em comum, só que dividido, né, normalizado pelo número total de amigos que nós dois temos juntos, somados. Né? Então, pela união dos conjuntos dos meus amigos com seus amigos. Uma outra métrica é o Adamic-Adar, que ela é dada
pela somatória de 1 dividido pelo número de vizinhos que Z tem. E o que é Z, né? Então, essas medidas são todas calculadas para um par, né? Então, esse coeficiente de x em relação a y, né? Desse par de pessoas, por exemplo, para ver se você e eu seremos amigos. Ele é dado por quê? Para todo Z que é um amigo em comum nosso, ele vai fazer essa somatória de 1 dividido pelo log do número de vizinhos que Z tem. Como assim, né? Ele vai tentar, ele vai tentar ponderar, né? Ele vai dar mais peso se a gente tem amigos em comuns que tem poucos amigos. Né? Porque se a gente tem amigos em comuns, mas esses amigos em comuns são amigos de muita gente, provavelmente a nossa amizade com essa pessoa ela é meio diluída no meio de tanta gente. Porém, se for mais rara essa amizade, né? Se essa pessoa tiver menos amigos, então, potencialmente, essa amizade é mais forte, por isso vai pesar mais nessa métrica. Então, uma pessoa que, por exemplo, a gente sabe, né, que Z tem que ter pelo menos 2 amigos, porque ela é amigo de X e amigo de Y. Então, se ela só tiver 2 amigos, né, se essa pessoa só é amigo de X e de Y, o peso dela nessa métrica vai ser 1 dividido por log de 2. Agora, se ela tiver 200 amigos, vai ser 1 dividido por log de 200, então vai valer menos. Né? Então, é uma métrica que pondera a vizinhança em comum entre os vértices, né? Vizinhos com menos amigos, com menos vizinhos, vão pesar mais. Né? Amizades mais raras vão pesar mais. Uma outra métrica que é chamada aqui de RA, de alocação de recursos, né? O RA vem da sigla em inglês, entre o par de pessoas XY, ela é dada por 1 dividido pelo número de vizinhos de Z, né? É parecida com a métrica anterior, só que na métrica anterior o denominador tinha o log do número de vizinhos, e aqui é dividido pelo valor, né, absoluto, sem ser o log do número de vizinhos de Z. Então, dessa forma, essa métrica acaba dando ainda mais valor para vizinhos, né, que tenham o menor número de amigos, né? Ou seja, para amizades aí mais raras entre menos pessoas, elas valem mais. Quanto mais gente tiver, maior vai ser o denominador, e na métrica anterior era o log do valor, aqui é o próprio valor, e o próprio valor no denominador vai derrubar bem mais, né, o valor daquele indivíduo, né, o peso daquele indivíduo para sugestão da amizade, para essa métrica que vai ser usada para sugestão de amizade. Uma outra métrica chamada de medida Salton ou similaridade cosseno, e ela vai ser dada pelo valor, né, da intersecção entre os vizinhos de x e y, ou seja, quantos vizinhos em comum esse par de pessoas tem, dividido pelo log do produto do número, pelo log não, pela raiz quadrada do produto do número de vizinhos. Né? Então, se eu tenho 10 vizinhos, 10 amigos ou 10 vizinhos, né? E você também tem a intersecção de 5, que nem o exemplo que a gente já falou anteriormente, vai ser 5 dividido por quê? Por 10, que é o meu número de amigos, vezes 10, que é o seu número de amigos, raiz quadrada disso. Então, raiz quadrada de 100, nesse caso, vai ser 10, né? Então, vai ser 5 dividido por 10, o coeficiente nesse exemplo, né, de 2 pessoas que têm 10 amigos cada uma, sendo 5 amigos em comum, será de 0,5, né? O valor da similaridade de cosseno será de 0,5. Essa métrica é parecida, né, com uma métrica que calcula a similaridade entre vetores, né, entre arranjos de dados. A próxima métrica, o LHN, ela é parecida com a anterior, só que não tem a raiz quadrada no denominador. Né? Então, é o número de vizinhos em comuns entre x e y, dividido pelo produto de vizinhos de x vezes pelo número de vizinhos de y. Então, é parecida com a métrica anterior, mas tem mais peso no denominador. Né? Então, quanto mais vizinhos ou mais amigos, se for uma rede de amizade, cada um de nós tivermos, isso vai diminuir a nossa métrica. Então, novamente, vai favorecer, né, aquele par de pessoas que tem um número bom de vizinhos em comum, mas que ao todo tem poucos vizinhos, né? Então, proporcionalmente, tem muitos vizinhos em comum. O outro coeficiente é o coeficiente Sorensen-Dice, que a gente está chamando aqui de SD, e ele é dado por 2 vezes, né, a intersecção, né, o número de amigos e de vizinhos em comum, pela soma do número de vizinhos aí de x e de y.
Essa medida antiga, né, originalmente ela foi desenvolvida para medir a similaridade entre amostras de comunidades biológicas, né, de existir um organismo em um lugar e outro, e a quantidade de organismos que existe, foi adaptada e apresentou bons resultados na predição de relacionamentos. Outra medida, a gente vai ter duas bem parecidas, que essa é o Ruby Promoted Index. Ela é dada por a intersecção, novamente, né, o tamanho da intersecção do conjunto de amigos ou de vizinhos que nós temos, ou seja, o número de vizinhos em comuns, dividido pelo número mínimo de vizinhos ou de amigos. Então, se eu tenho 10 amigos e você tem 20, o denominador vai ser dado por 10. Uma coisa interessante dessa métrica é que, de fato, ela pode chegar a valer 1, né? Porque se todos os amigos que eu tenho são em comum com as suas amizades, então o denominador vai ser igual ao numerador, e essa métrica pode atingir o valor 1. Por outro lado, né, se a intersecção de amizade entre nós dois for 0, daí o valor da métrica vai valer 0. Né? Então, de fato, é uma métrica que vale de 0 até 1. Outras métricas não têm a possibilidade de valer 1. E ela acaba privilegiando, né, a intersecção quando um dos indivíduos possui poucos amigos. Né? Se a gente tem 5 amigos em comum e ao todo só tem 5 amigos, essa métrica vai ser super favorável a essa sugestão. Independente de quantos amigos você tiver. Né? Se uma das pessoas tiver poucos amigos, essa métrica vai favorecer a intersecção. A próxima métrica, que é bem parecida, o que ela muda é que, ao invés de ser no denominador o mínimo entre o número de amigos que eu tenho e que você tem, vai ser o máximo. Então, essa métrica ela vai enquanto a primeira privilegia, se uma das pessoas tiver poucos amigos, essa aqui ela vai desfavorecer, ela vai penalizar a métrica, né? A métrica vai ser penalizada se uma das pessoas tiver um número grande de amigos. Justamente porque, né, não vai ter a raridade daquela amizade. Uma outra métrica é a conexão preferencial, que é simplesmente dada pelo produto do número de amigos que eu tenho e o número de amigos que você tem. E o princípio dessa métrica é que indivíduos com bastante amigos têm mais chance de criarem novos amigos. Note que não tem, nessa métrica, não é verificado quantos vizinhos em comum ou quantos amigos em comum nós temos. Simplesmente o número de amigos que eu tenho, ou o número de vizinhos que eu tenho, e o número de vizinhos que você tem. E a ideia geral é aquela, né, que o rico fica mais rico, né, que quem tem mais amizade, nesse caso, ou mais vizinhos, vai ter uma chance maior ainda de criar novas amizades. Conforme a gente viu, né, todas essas métricas eram baseadas aqui no rho de x ou de y ou na intersecção, quer dizer, no número de vizinhos, né, essa é a fórmula aqui para o número de vizinhos de x. Esse é o conjunto do número de vizinhos de x, o conjunto dos vizinhos de x, e aqui as barrinhas quer dizer o número de vizinhos de x, né? É o número de elementos desse conjunto. Então, todas as fórmulas que a gente viu até agora, elas utilizavam o número de vizinhos, né? Do nó atual e do outro nó com o qual a gente quer estar verificando se ele potencialmente vai ser amigo ou não, e eventualmente usava também a intersecção, né? O número de vizinhos em comuns. Então, elas eram só baseadas nisso. Porém, há outras métricas que usam outras medidas que não simplesmente o número de vizinhos ou a intersecção de vizinhos entre dois nós. A maioria dessas métricas usa medidas de caminho, que a gente já aprendeu, né, o que é um caminho dentro de um grafo. Então, aqui um exemplo dessas métricas, que é uma métrica, inclusive, que a gente já falou sobre ela na hora de falar de centralidade e de centralização. O caminho mais curto, né, de inglês, o shortest path. Então, o SP entre x e y né, a medida em si, né, o caminho mais curto é a distância de x para y, né, a distância geodésica, a menor distância dentro do grafo entre x e y. Essa métrica é calculada com um menos aqui na frente, simplesmente por uma questão de ordenação, né, porque o princípio aqui é que quanto menor a distância, vai ser algo melhor. Então, por isso, o sinal negativo, para se você ordenar de forma crescente, você vai justamente ter a relação de sugestão, né, o ranqueamento da sugestão de amizade ordenado também. Então, quanto mais próximos os nós forem, maior a chance de haver um relacionamento entre eles.
Tem outras medidas baseadas em distância, eu vou falar rapidamente dela, sem detalhar as fórmulas, que é a medida CATS, que ela realiza a soma de todos os caminhos entre dois vértices, não só o caminho mais curto, mas todos os caminhos diferentes ali que existem entre dois vértices numa rede, e daí vai favorecer, né, os elementos aí que essa soma seja a menor. O hitting time também tem a ver com distância, mas de caminhos aleatórios, né? Então, ela é dada pelo número esperado de passos. Se você fosse aleatoriamente andando na rede de um vértice até o outro, quantos passos você daria até chegar nesse outro nó? Tem o Rooted PageRank, que a gente já falou do PageRank quando a gente falou, né, de centralidade, e a ideia é parecida, né? Qual que era a ideia do PageRank? Que um elemento importante do grafo ele distribuía a sua importância entre seus vizinhos. E daí, de certa forma, já que era uma medida calculada de forma iterativa, então esse vizinho também distribuiria a sua importância para o próximo e assim por diante. Então, a ideia é justamente você, a partir de um dado elemento da rede, você coloca 100% da importância nele e vê como essa importância vai se espalhando na rede, e essa importância ou esse prestígio que é recebido por cada um dos vértices é esse que vai ser o peso da chance aí de haver uma amizade, um relacionamento ou não, né? Com isso, elementos mais distantes vão acabar recebendo uma menor parcela do seu prestígio. Indo agora para as características dos indivíduos, né? A gente estava falando das características topológicas até agora. As características dos indivíduos são muito dependentes da rede social que a gente tem e das informações que estão disponíveis lá, né? A gente pode falar assim, puxa, eu quero aproximar pessoas de acordo com o seu gosto musical. A gente tem essa informação de gosto musical naquela rede? Sim ou não, né? Então, obviamente, a gente só vai poder usar as características que a gente tem. Então, elas dependem muito do contexto no qual a gente está trabalhando. Dando um exemplo, né, do que a gente poderia fazer com base nas informações que costumam estar preenchidas ali no perfil do Facebook, a gente pode tentar aproximar pessoas, por exemplo, que moram perto. O perto aí varia, pode ser no mesmo bairro, pode ser na mesma cidade, pode ser no mesmo estado, aí vai variar aí de acordo com o contexto da aplicação. A gente pode também tentar aproximar pessoas que têm a mesma educação ou formação, né, educacional. Por exemplo, as que fizeram o mesmo curso ou cursos que são da mesma área, ou mesmo que estudam ou estudaram no mesmo local. O emprego é a mesma coisa, né? Pessoas que têm a mesma função, que trabalham com a mesma coisa, ou pessoas que trabalham aí numa mesma empresa, ou em empresas próximas. Então, você pode usar esse tipo de informação. Outra informação que você tem no Facebook são os check-ins que as pessoas fizeram, então você pode utilizar os check-ins em comum aí para tentar verificar, né, pessoas que frequentam os mesmos lugares, por exemplo, podem ter mais chance de se tornarem amigas. Hobbies em comum também, né? Pessoas que compartilham hobbies podem ter mais chance de se tornarem amigas. Você pode deixar essa extração de características ainda mais sofisticada, de fato, analisando o conteúdo das postagens, né? Pessoas que postam, por exemplo, sobre um time de futebol, podem, né, se você tem postagens em comum, né, do mesmo assunto que outra pessoa sobre futebol, sobre arte ou sobre qualquer outro assunto, pode ser que seja interessante justamente sugerir essas amizades. Curtidas em páginas ou comentários também, né? As pessoas que curtem as mesmas páginas ou que curtem os mesmos comentários, pode ser interessante sugerir uma potencial relação de amizade entre essas pessoas, né? E isso pode ser feito aqui com qualquer outro tipo de característica fornecida pela rede, né? Então, de fato, tem muita informação que pode ser usada para realização dessa sugestão de amizades ou de pessoas a serem seguidas. Se a gente mudar o contexto, né, a gente falou do Facebook, se a gente estiver numa rede social acadêmica, né, que fala onde você trabalha, que artigos você publicou, qual é a sua área de atuação, etc., você pode usar o endereço profissional como uma característica, né, a ser considerada, as áreas de atuação, né, a pessoa que vou sugerir para uma pessoa que trabalha em computação, outra pessoa que trabalha em computação, uma pessoa que trabalha especificamente com análise de redes sociais, vou sugerir outras pessoas que também trabalham com esse assunto, pessoas que participaram dos mesmos eventos científicos, então provavelmente elas estão compartilhando aí algum interesse naquela área, e eventualmente elas até já se encontraram nesses eventos, mas não são amigos na rede social ainda, pessoas que publicam artigos, né, escrevem artigos científicos sobre os mesmos assuntos,
sobre a formação, né, isso, o mesmo que foi aplicado ali para o Facebook se aplica aqui, né? As pessoas que estudaram na mesma universidade, que estudaram na mesma época, que fizeram o mesmo curso ou em cursos de uma mesma área, tudo isso pode ser levado em consideração. Né? E a gente pode pegar essas diversas características, né? Como que eu faço a sugestão com base nessas características? Tem várias formas de fazer isso. É possível, até vou voltar para o exemplo do Facebook, que é possível pegar uma única coisa, uma única métrica, por exemplo, o número de hobbies, né? Cada pessoa pode ir lá e listar vários hobbies que ela tem. Você pode tirar diversas medidas com base nesses hobbies, inclusive todas as topológicas que a gente tirou, quase todas. Como assim? Hobbies em comum. Então, essa é uma medida, que seria o equivalente aos vizinhos em comum que a gente já mediu lá. Outra seria vizinhos em comum dividido pela união do número total de hobbies, né? Ou hobbies em comum dividido pelo total de hobbies. Então, se nós dois compartilhamos 5 hobbies em comum e ao todo nós só temos 8 hobbies diferentes, então é uma porcentagem bastante grande. Então, dá para fazer várias medidas com cada uma dessas características. Mas uma outra forma, além disso, né, de usar só uma dessas características, é combinar essas diversas características usando inteligência artificial, por exemplo. Né, com classificadores ou regressores, né, classificadores para tentar fazer uma predição do tipo sim ou não, né, uma classificação binária, existe um bom potencial dessas pessoas se tornarem amigas ou não, né, de existir um relacionamento entre essas pessoas, ou regressores para, de fato, produzir um número, e daí você pode ranquear as sugestões de acordo com esse valor. Então, aqui são as referências que foram usadas na aula de hoje. Agradeço novamente a todos que assistiram. Nos vemos na nossa próxima aula.